Bom dia a todos e todas. Meu nome é Débora Drucker, eu sou analista da Embrapa, coordenadora da rede Golperagro. Gostaria de dar boas-vindas a todos e todas que estão aqui conosco. E apresentando, então, Felipe Soares. Agradeço muito, Felipe, por ter aceitado o nosso convite e fazer essa apresentação hoje. Ele vai falar de User Experience em sistemas de organização do conhecimento, como melhorar ontologias, tesauros e taxonomias com testes de usabilidade. O Felipe, que é pesquisador em RAI, na França. E, Felipe, eu peço que você também se apresente e fique à vontade, então, para começar. Tá joia, Débora. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar esses momentos, né, com a Rede Gofé. Nós já tivemos trocas em outros momentos e sempre são muito produtivas, né? A Débora já fez minha introdução, então eu tenho doutorado em Engenharia de Computação pela Poli, na USP, né? E o meu doutorado ele foi em torno de ontologias, de artefatos semânticos, com o objetivo de construir grafos de conhecimento para melhorar análises em modelos de inteligência artificial, né? Então, eu defendi meu doutorado na USP em maio desse ano, e aí logo em seguida iniciei essa posição aqui como pesquisador na França, né? E então essa apresentação de hoje ela é baseada num capítulo da minha tese, né? Um dos problemas que a gente tem na engenharia de sistemas de organização de conhecimento ou de artefatos semânticos, como a gente costuma chamar também esses instrumentos, né? É que a etapa de avaliação desses modelos, muitas vezes ela fica nas metodologias de construção de ontologias, por exemplo, como um processo complementar, né? Ele nem entra ali naquela etapa, naqueles processos principais de construção desses modelos semânticos, né? E aí, geralmente, o que a gente tem é uma etapa de validação em que você verifica a sintaxe daquele modelo. Então, se você consegue, por exemplo, executar queries, né, em Sparkle, ali com aquele artefato semântico, meio que você já conseguiu comprovar que ele é funcional, né? Mas isso avalia só um aspecto da funcionalidade desse artefato, né? Você consegue mostrar que ele está tecnicamente bem construído. Mas existe um outro problema, que é como que a gente verifica se de fato esse artefato semântico ele vai de encontro, né, às necessidades ou percepções dos usuários. E aí, nesse caso, quando a gente está trabalhando com sistemas de organização de conhecimento, a gente pode pensar num público específico, né, que são os especialistas de domínio, que a gente tenta sempre, né, trazer os especialistas para participar desse processo de construção de SOCs, mas muitas vezes de uma forma muito informal, pouco precisa, né? Então a gente não consegue muitas vezes quantificar essa interação com os especialistas de domínio, e aí a gente usa entrevistas, workshops, coisas do tipo, né? Mas aí na hora de transformar isso, né, em dados tangíveis, né, para efetuar melhorias ou redesign no sistema de organização de conhecimento, a gente acaba tendo dificuldade. Então, essa pesquisa, ela tentou trazer essas técnicas, né, que já são utilizadas com usabilidade de interfaces, né, de software para o campo de vocabulários, né? E aí a gente conseguiu, vou mostrar, a gente vai abordar duas técnicas hoje aqui nessa apresentação, e aí a gente vai ter um estudo de caso também, deixa eu entrar aqui já na agenda, né? Então a gente vai começar com uma brevíssima introdução, né, a esses conceitos de user experience, com um foco muito grande nas técnicas e nas métricas que a gente tem para avaliar a interação do usuário, né? E aí a gente vai entrar em duas técnicas de usabilidade, o cart sorting e o tree testing, que tem um potencial muito grande para ser reutilizado nesse contexto de artefatos semânticos, né? Então, no estudo de caso, a gente vai ver a aplicação do tree testing, mas a gente vai passar um pouquinho também pelo cart sorting para entender que ele pode ser utilizado no momento inicial de concepção desses vocabulários controlados. Bom, e aí só uma definição rápida, então, do que seria user experience, né? A experiência do usuário, ela é um conceito amplo que vai avaliar toda a interação do usuário com o produto ou com o sistema, né? Com uma interface. E isso vai observar tanto esses aspectos mais práticos das funcionalidades, como também as sensações e as emoções que os usuários têm ao interagir com aquele objeto, né? Ou com aquela interface.
E o objetivo de medir, né, essa experiência do usuário é promover melhorias baseadas em dados, né? E aí existe uma confusão entre esses dois conceitos, do que seria, né, a user experience, usabilidade. A usabilidade ela está ali como um componente, né, que vai verificar a utilidade ali daquela interface, e a user experience é um pouco mais amplo, então. Então, ele vai ser um estudo que vai investigar diferentes dimensões ali da interação do usuário, e não só a usabilidade no sentido mais prático, se funciona ou não funciona. E aí a gente tem duas dimensões importantes aqui, né? Tem uma separação da experiência do usuário e da interface, né? A interface ela vai ser todo aquele componente visual, né? Então, tudo aquilo que o usuário vê ali na tela. Então, as cores, né? O design visual, os gráficos, os layouts, a tipografia, as fontes que são escolhidas, né? Para compor aquela interface. E na experiência do usuário, a gente vai ter o design da interação. Então, todas as ações que são planejadas, as tarefas, né? Que são pensadas para que o usuário possa realizar ali com aquela interface, os wireframes e protótipos que a gente usa para fazer os testes de usabilidade com o usuário antes de lançar, né, um produto ou um serviço, e também após o lançamento para monitorar o desempenho dessa interface e promover melhorias também ao longo do tempo de existência dessa interface. A arquitetura da informação, que para a gente que está trabalhando com vocabulários controlados vai ser o campo mais importante dentro de UX, né? A gente vai ver que quando a gente trabalha com ontologias, né, com esses artefatos semânticos, a interface, né, o visual, ele não é tão importante para a gente, né? O que é mais importante é como que essas informações são categorizadas e organizadas, e é exatamente isso que a gente vai avaliar com essas métricas que a gente vai abordar aqui hoje, né? A pesquisa com o usuário, que aí aplicar todos esses protocolos, essas métricas para conseguir insights, né, acionáveis para promover melhorias, e os cenários de uso. Então, os cenários eles são super importantes para a gente conseguir definir tarefas práticas para que os usuários executem, né, com aquele protótipo, e que a gente consiga obter insights a partir disso. Então, o estudo de usabilidade ele nunca vai ser ao léu, né? Sempre vai ter um cenário específico, um objetivo muito bem delimitado, para que a gente consiga executar isso num tempo possível e consiga também sites, enfim, que sejam pertinentes para promover melhorias para componentes específicos ali da interface ou do serviço, né? Bom, e aí no caso do sistema de organização do conhecimento, então, a experiência, né, o user experience, ele pode mostrar quão intuitiva é uma estrutura conceitual, né, para encontrar, compreender e relacionar conceitos, né, e pode nos ajudar a entender quais são os pitfalls ou os problemas que a gente tem ali na modelagem conceitual. Então, a gente vai ver alguns exemplos hoje de como que coisas que às vezes ficam ocultas, né, porque a gente tem um vocabulário muito grande, como que elas podem se revelar a partir desses estudos de usabilidade. Então, bom, como eu disse, né, no SOX, a interface, que é tão importante aí para os estudos de usabilidade, ela se funde com a estrutura semântica, né? Então, aquela estrutura classificatória que a gente tem nas taxonomias, nos tesauros, nas ontologias, é o que a gente vai utilizar para a composição dos nossos wireframes, dos nossos protótipos, para realizar os testes com os usuários, né? Então, como eu disse, a interface para acessar esses vocabulários não é o mais importante, mas sim a categorização que a gente tem ali. Então, aqui a gente já começa a entender como que a gente pode flexibilizar, né, esses protocolos de UX para se aplicar no sistema de organização do conhecimento. Bom, e aí por que que a gente mede, então? Por que a gente mensura a usabilidade, né? Por que a gente mensura a experiência do usuário? Por que a gente tenta quantificar isso? Primeiro, para propósitos gerenciais. Então, se a gente quer fazer alguma melhoria ou redesign de uma interface, a gente precisa de uma justificativa plausível, né? E aí acaba que essas métricas elas nos dão os números suficientes para embasar, para justificar essas mudanças pretendidas, né? Então, quando a gente vai tomar decisões, né, em relação a essas mudanças, a gente consegue utilizar um argumento, né, baseado em dados reprodutíveis, defensáveis e comparáveis, né? Então, o argumento para se utilizar métricas é esse. Então, além da opinião, a gente tem números para embasar essa opinião para tomar essas decisões, né? E no caso dos sistemas de organização de conhecimento, a gente vai ver que a gente pode utilizar essas métricas, né, esses protocolos, tanto no início, na concepção,
mas também ao longo da existência desses sistemas de organização de conhecimento, né? Então, a gente sabe que ontologias, esses vocabulários, eles continuam, né? Eles estão em constante expansão, dependendo do projeto, né? Às vezes, se é um projeto de doutorado, muitas vezes o vocabulário, ele para, né? Fica congelado ali depois que a pesquisa acaba, mas vocabulários, por exemplo, como o da Embrapa, né? O Agrotermos, que está em constante expansão, a gente vai ver que a gente pode utilizar essas métricas também para monitorar essas novas adições que são feitas dentro do vocabulário, né? Bom, e aí, como eu disse, né? Essas métricas, bom, não vou falar que elas reduzem opiniões, né? Mas pelo menos elas reduzem o papel das opiniões dentro da tomada de decisão e aumentam as evidências. Então, a gente consegue mostrar a partir desses dados, né? O que precisa de fato ser melhorado, e isso pode ser uma sustentação para uma opinião ou não, né? Então, por isso que a gente sempre tem que seguir o caminho dos dados, né? Das métricas. Bom, e aí os SOCs a gente já sabe, né? Para que eles são usados, mas aqui só trazendo um pouco, né? Dessas funcionalidades, eles vão guiar a busca em sistemas de informação, navegação. As taxonomias, elas são super importantes, né? Aí não só no contexto de organização do conhecimento tradicional, né, em sistemas de recuperação de informação, mas em diversas interfaces, né, as interfaces de sites de e-commerce, de aplicativos, enfim, e elas são consideradas mesmo nesse contexto, né, apesar de no campo da biblioteconomia e ciência da informação, o conceito ele ter tomado uma outra vertente, né, mesmo nos livros, né, da área que, enfim, que são fora da área de biblioteconomia e ciência da informação, eles vão encaixar essas taxonomias navegacionais dentro desse contexto de sistemas de organização de conhecimento, e no final das contas elas são, né, apesar dos paradigmas, dos modelos, dos protocolos serem um pouco diferentes, elas ainda são sistemas de organização de conhecimento, e mesmo nesses contextos elas também têm esse objetivo de classificar os itens, os objetos que são armazenados e descritos ali naqueles catálogos, né? E aí, um dos objetivos, né, talvez mais importantes da adoção desses sistemas de organização de conhecimento é a interoperabilidade também. Então, permitir que os dados eles sejam trocados, né, e que a gente consiga preservar a semântica daqueles dados, né? Então, a gente consegue fazer com que sistemas eles consigam trocar essas informações, mas não só o dado ali, aquele conjunto de bits, né, mas que ele consiga carregar também a semântica e a semântica que foi embutida por quem criou os dados, né? Então, os SOCs eles têm essas funções, né? E aí por isso que a gente precisa conseguir combinar essas duas coisas, porque se eu crio um sistema de organização de conhecimento por conta própria, né, existe uma grande chance de que esse instrumento, esse vocabulário, ele não vai atender às expectativas de outros usuários. Então, trazer esses testes de usabilidade, né, para esse contexto vai permitir que a gente consiga ter outros olhares ali sobre a estrutura semântica que está sendo proposta e que a gente consiga fazer melhorias que, enfim, de forma que esses instrumentos atendam a diferentes modelos conceituais, né, de diferentes usuários, para que a gente consiga ter, então, um vocabulário que seja um pouco mais, que atenda, né, as expectativas de um público maior. E aí, se a gente tem essas estruturas, né, esses vocabulários que são um pouco intuitivos ou que não atendem, né, a esse grande público, ou que não atendem ao público-alvo, a gente vai ter, enfim, uma série de retrabalho, né? E isso pode levar a erros de anotação também. Então, se a gente tem categorizações incorretas, quem está reutilizando esses vocabulários, né? Sem muito senso crítico, pode acabar, enfim, cometendo erros de anotação por não ter clareza ali naquela modelagem, né? E um dos resultados também pode ser a baixa adoção. Então, se eu vejo que o modelo conceitual ele não representa a semântica que eu preciso para aquele domínio, eu simplesmente não vou adotar. É o que a gente vê com muitas ontologias, com muitos vocabulários que são criados e que não são adotados exatamente por isso, né? Então, a gente precisa... o UX ele pode ajudar a gente bastante com isso, né? A tentar entender o que são esses modelos conceituais, modelos mentais desses outros usuários, né? E tentar alinhar isso para resolver esses problemas que a gente pode encontrar. Bom, e aí a gente tem uma série de categorias, né, de métricas que a gente pode utilizar para avaliar a experiência do usuário.
Mas no caso dos sistemas de organização de conhecimento, a gente tem algumas categorias que são mais próximas do tipo de artefato que a gente está lidando, né? Então, as métricas de performance, né? A gente vai ver bastante sobre elas, né? E essas métricas também para navegação web, né? Os caminhos de navegação para a gente, quando a gente está trabalhando com sistemas de organização de conhecimento, enfim, é um elemento essencial para que a gente consiga observar os caminhos que esses usuários percorrem ali dentro da estrutura semântica, para a gente entender como que eles compõem, então, esses modelos conceituais para responder a diferentes tarefas. Então, a gente vai focar nessas duas categorias de métricas. Bom, e aí a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar para coletar essas métricas, né? E aí essas técnicas, geralmente, elas vão combinar mais de uma métrica para que a gente consiga ter uma análise um pouco mais robusta e compreender um pouco melhor a interação do usuário com aquela interface, nesse caso com o SOC, né? Então, a primeira dessas técnicas é o cart sorting. O cart sorting ele ficou muito popular, né, nos últimos tempos. A gente vê em diversos workshops, diversas oficinas, o pessoal utilizando cart sorting para tentar fazer ali um brainstorming, né? Mas o cart sorting ele é uma técnica mensurável também. Então, a gente tem ferramentas para, além, né, de permitir que os usuários interajam ali com cartões, a gente consiga extrair alguns padrões a partir dessa interação dos usuários, como que eles organizam esses cartões, né? Então, é desse card sorting que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, o objetivo desse card sorting é entender como que as pessoas agrupam e nomeiam conceitos, né? Aí vai depender do tipo de card sorting que vai ser aplicado. Então, a gente tem 3 tipos principais. O aberto, né? Basicamente, eu entrego para os usuários, para os participantes do estudo, uma série de cartões, pode ser com imagens de objetos ou com nomes, né, com os termos representando conceitos ali. E aí peço para que esses usuários agrupem da maneira mais lógica possível para eles. Então, eles mesmos vão criar as categorias e agrupar esses objetos. Pode ser, por exemplo, por cor, pode ser por família biológica, se eu estou trabalhando com organismos, né? Pode ser por funcionalidade, pode ser por assunto, enfim, tem diversas facetas que os usuários podem utilizar, né? Então, no cart sorting aberto, isso é livre, o usuário define as próprias facetas e faz esses agrupamentos, né? A gente tem o cart sorting fechado, para a gente que trabalha com sistemas de organização do conhecimento, quando a gente já tem uma estrutura, né? Ou já tem pelo menos uma ideia para começar a desenvolver aquele sistema de organização de conhecimento, pode ser mais interessante adotar um card sorting fechado, né? Porque aí a gente pede para os usuários basicamente fazerem a categorização com classes que já foram pré-definidas ali no meu modelo, né? Então, isso pode nos ajudar a entender se os usuários, como que eles classificariam aquelas classes, né? Aqueles itens dentro de uma estrutura classificatória que foi pré-elaborada, né? Mas se eu não quero tanta rigidez, né? Que o usuário se limite, né? Que os participantes se limitem aquele conjunto específico de categorias que eu pré-defini, a gente pode adotar um modelo híbrido também, que vai combinar as duas coisas. Então, eu vou ter um grupo de classes que eu defini anteriormente, mas se os usuários sentem que essas classes não são representativas o suficiente para aqueles itens que eles têm que categorizar, eles podem criar novas classes também. Então, a gente vai ter esses 3 tipos, e aí a diferença é que a análise dos resultados ela vai variar conforme o tipo de cart sorting que a gente está utilizando, né? Bom, e aí quando utilizar? Na concepção inicial do sistema de organização de conhecimento, né? Porque, como eu disse, ele vai nos ajudar a entender como que os participantes eles classificam, né? Aqueles diferentes itens ou aqueles diferentes conceitos dentro da estrutura conceitual, dentro de enfim, de um modelo conceitual que é próprio deles, né? Mas isso vai nos ajudar a entender, por exemplo, quais conceitos não poderiam de forma alguma serem classificados dentro de uma daquelas superclasses, né? Ou quais conceitos sempre aparecem, todos os participantes, né, colocam esses conceitos dentro da mesma superclasse. Então isso é um indicativo de que aquele conceito ele tem que estar dentro daquela superclasse, né? Ele é esperado. Então isso vai nos dar uma ideia inicial de como que a gente pode criar né, esse primeiro protótipo ali do sistema de organização de conhecimento, e nos dá ideia também sobre refinamentos de rótulos, né? Então, os rótulos eles são super importantes na arquitetura da informação e na ciência da informação, né? A gente discute bastante isso lá com a teoria da terminologia, enfim, e tudo mais.
de encontrar qual que seria o melhor termo para representar aquele conceito, né? E aí, com o card sorting, a gente consegue perceber, ainda de maneira muito sutil, né, como que esses rótulos se comportam. Então, se eu tiver rótulos ambíguos, por exemplo, a gente vai perceber isso quando os usuários estiverem fazendo a categorização desses conceitos. E a gente tem diversas saídas de dados, né, diversas visualizações de dados, as matrizes de similaridade, os dendrogramas, acho que aqui está errado. E a gente pode, enfim, destilar, né, propostas de arquitetura da informação a partir desses dados que a gente vai analisar. Bom, e obviamente a gente precisa fazer uma pesquisa antes de criar, né, esses primeiros cartões com conceitos, utilizando terminologia que é conhecida pelos especialistas, né? No caso dos nossos usuários, a gente vai chegar lá nessa definição de usuário especialista, né? Mas a gente precisa adotar uma linguagem que é adotada no domínio, né? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa inicial, uma pesquisa de campo, para a gente entender qual que é a nomenclatura utilizada. Bom, para a gente testar essa técnica, eu vou colocar o link desse estudo no chat. Deixa eu colocar aqui. Essa ferramenta, esse é um estudo bem simples, só para a gente ter um exemplo de como que isso funciona na prática. Estou usando a versão gratuita dessa ferramenta, então as 10 primeiras respostas ela já automaticamente encerra o estudo, mas aí acho que a gente pode esperar uns 5 minutinhos, vou monitorando aqui também para ver a quantidade de respostas e aí depois a gente analisa juntos os resultados. Felipe, será que não é legal projetar a tela Então, da ferramenta? É que se você entrar, vai contar mais um? Se eu entrar e fizer o estudo, vai contar mais um. Mas eu consigo projetar, eu tenho a tela aqui nos slides. Coloquei um plano B aqui, porque essas ferramentas, elas costumam mudar as configurações da versão livre, né? Aquela que a gente utilizou no artigo, ela já não tem mais aquela possibilidade de fazer o estudo com aquela quantidade de tarefas, né? E aí, depois que você faz, eles te cobram lá $200 para você acessar os resultados. Essa, pelo menos, eu vi que eles encerram, então, quando atinge 10 participantes, eles fecham o estudo, mas pelo menos parece que a gente consegue acessar os dados. Mas mesmo se não der certo, eu tenho um plano B, dessa vez eu tô preparado. Mas deixa eu compartilhar aqui a tela do estudo. Eu tenho um print dela aqui, a configuração é bem simples. Tá, só o contexto desse estudo, né? Então, é uma historinha, né, de que alguém está trabalhando numa feira e tem que ajudar ali o feirante a organizar esses itens, né, esses produtos. E aí a gente tem aqui um exemplo de card sorting fechado, né? Então a gente tem 4 categorias que foram pré-definidas e a gente tem que pegar esses cartões que estão aqui representando diferentes produtos, né? E organizar dentro de uma dessas classes, de uma dessas categorias. Então o exercício em si é relativamente simples, o difícil é você conseguir tomar essas decisões, né? De qual seria a melhor categoria para cada um desses conceitos. É porque tem alguns que a gente pode botar em 2 situações e a gente não consegue, né, Felipe? Exatamente. Ah, tá ok. Isso mesmo. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas esses estudos têm esse objetivo mesmo, né? De tentar, por mais que tenha essa ambiguidade, né? A gente quer saber onde que você colocaria, né? Então, isso vai nos dar alguns insights mais tarde sobre
sobre essa categorização, mas essa ambiguidade, ela é proposital. Você consegue ver quantas pessoas completaram? Consigo, já tem 10 aqui. Deixa eu só ver se já encerrou. Uhum. Beleza, já dá pra gente ver. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Eu acho que o Jorge está perguntando se tem tempo máximo para fazer. Acho que é uma pergunta. Deixa eu ver se tem tempo máximo para fazer a tarefa. Olha, essa tarefa eu não terminei nem o tempo máximo, a gente consegue colocar, a gente consegue definir, se for esse o objetivo, né? A gente pode colocar um limite de tempo, que aí depois que passa esse limite de tempo, automaticamente o estudo encerra, né? Isso é comum. Mas como a gente deixou aberto, né, o tempo do estudo, a gente usa depois outras métricas estatísticas, né? Se tiver algum outlier, sei lá, alguém demorou um dia para executar a tarefa, né? A gente consegue com esses cálculos eliminar esses outliers do estudo, né? Mas não é uma obrigatoriedade. Muitas vezes o pessoal faz por questão prática, né? Para eliminar quem não está muito interessado em participar do estudo. Mas nesse caso não tem, no nosso caso aqui não tem limite de tempo, não. Mas se ele fecha. Bom dia, Felipe. Mas se ele fecha depois de ser o tempo esgotado e fechou e bota um X lá na tela, já não pode. Ah, tá. Apareceu para você agora, né? É porque já atingiu 10 participantes, essa versão gratuita, ela tem um limite de 10 participantes. Aí depois que atingir esse limite, ele encerra automaticamente para todo mundo. É por isso. Deixa eu mostrar para vocês agora os resultados disso. Ué, que estranho, Débora tá falando que eu tenho que pedir permissão para compartilhar a tela. Eu tava compartilhando agora. É estranho mesmo. Débora, eu acho que eu vou tentar sair e entrar de novo, porque... Não está deixando você compartilhar a tela, mas? Não, tá falando aqui que eu preciso pedir permissão. Mas eu Tá. clico OK, porque eu tô no Safari também, eu acho que esse negócio, esses aplicativos do Google não funcionam muito bem no Safari, né? Tá, eu vou sair rapidinho e entrar de novo, só um minuto. Até já. Eu coloquei aí no chat, pessoal. Se você ainda não participa do nosso mailing e tem interesse em eventos como o de hoje, por favor, preencha um formulário simples só para a gente poder registrar o seu nome e e-mail e poder adicionar o nosso mailing.
Olá. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Estou checando aqui, está configurado para poder compartilhar a tela. Pois é, e eu estava compartilhando agora. Verdade. Você ainda está aí, Felipe? Eu não estou mais te vendo nem te ouvindo. Eu enxergo o nome dele aqui na tela, tá? Eu também enxergo o nome dele, mas está escuro. Não escuto. Felipe, nos escuta? Pessoal, peço só um pouquinho de paciência, que deve ser algum problema de conexão lá com o Felipe, mas ele deve estar voltando, tá? Indo agora? Sim. Vamos ver se agora mudei para o Chrome, desculpa, gente. Acho que agora deu certo. Que bom. Ele tá... Entendi. Ele está reclamando porque está sendo gravado, não está? Sim. É por isso. Acho que ele caiu de novo. Você está mudo agora, Felipe. Tinha algum problema com... tem que abrir uma configuração do Mac para permitir usar a câmera e áudio, mas estava funcionando antes, não sei por que do nada isso parou. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Agora sim. Deixa eu... Não, deixa eu... Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Está um pouco pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Melhorou. Obrigada. Tá, joia. Então aqui tem alguns dados sobre o tempo na tarefa, enfim. Para a gente aqui não é tão importante, né? Isso, localização, mas em estudos reais seria, né? Que a gente aqui tem uma análise também por participante, né? Análise mais detalhada sobre o tempo para completar a tarefa. Se algum participante pulou, né, deixou de executar, a gente consegue ver aqui também. Se a gente quer eliminar algum participante, porque, sei lá, tomou muito tempo e aí extrapolou os limites de tempo, a gente consegue ver isso aqui também, né? E remover esses participantes antes da gente partir para as análises. Então, aqui a gente tem algumas análises que a gente pode, enfim,
que a gente pode visualizar, né, a partir dessas interações. Então, lá a gente tinha 4 categorias pré-determinadas, né? Então, como eu disse, era um card sorting fechado, então eu forneci as categorias e os participantes tiveram que encaixar esses termos, né, esses conceitos dentro dessas categorias. E aí, olha só, o que a gente consegue começar a visualizar de interessante aqui, né? Quanto mais alto aqui a gente tem um mapa de calor, né? Então, quanto mais forte o azul, significa que existe mais concordância, né? Em relação a essa relação aqui de classe e subclasse, né? Então, no caso da categoria consumidos crus, né? A gente vê que tomate, todos os participantes concordam que os tomates eles são consumidos crus, né? E aí, se a gente vê as outras categorias de fato, né? Enfim, geralmente cozidos, pode ser que a gente tenha tomate nos preparos, então tem uma certa ambiguidade com isso, né? A gente sabe que, pelo menos no Brasil, não é muito comum que tomate seja usado em suco, e temperos e condimentos. Então, aqui a gente já tem um indicativo claro de que os usuários percebem, né, que os tomates ficariam melhores, aqui esse conceito, né, de tomate dentro dessa categoria. As que estão com 0, né, ou com valores muito baixos, são indicativas de que pouquíssimos, né, ou nenhum usuário coloca essa classe, né, como subclasse daquela categoria, então isso já é um indicativo claro para a gente de que se a gente tinha uma intenção lá prévia, né, de fazer essa categorização, a gente já pode descartar aqui, né, então aqui a gente já consegue ter uma estrutura categorial prévia, né, mas como eu disse, a gente tem uma certa ambiguidade entre essas classes, né, então a gente tem alguns desses cartões aqui que podem, de fato, né, se encaixar em mais de uma dessas categorias. Então, por exemplo, olha só a manga, a gente teve 50-50, né, na categoria consumidos crus e usados em sucos ou vitaminas. E, geralmente, quando a gente está trabalhando com interfaces, né, muitas vezes isso pode ser um problema ou pode ser um indicativo de que a gente precisa de uma polihierarquia, né? E aí, no caso do sistema de organização de conhecimento, a gente pode entender que isso aqui, de fato, pode ser uma polihierarquia. Então, esse mesmo conceito, ele vai aparecer abaixo de 2 classes diferentes. Ele vai ser uma subclasse de 2 categorias diferentes. E isso é completamente possível, né? Nas ontologias, enfim, nos tesauros, até mesmo nas taxonomias, é comum que a gente tenha as polihierarquias. Então, isso aqui já pode ser um indicativo de que a gente talvez precise, né, dessa polihierarquia. E aí, apesar do card sorting, ele não dá essa opção para a gente de colocar o mesmo cartão, né, pelo menos não nesse formato, em mais de um local, a gente vai ver depois que com o tree testing, a gente consegue configurar diferentes opções para o usuário. Então, o card sorting ele vai nos dar essa ideia inicial, né, de como que os usuários percebem essa categorização desses conceitos, e depois com o tree testing a gente consegue avançar um pouco mais, aí já com um protótipo do nosso sistema de organização de conhecimento, né, para que o usuário consiga visualizar. Estou tentando ver se tem a matriz de distâncias percebidas aqui. Não. Essa é só com porcentagens. Não ajuda muito. Tem uma outra ferramenta, uma outra visualização de dados. Eu achei que essa plataforma tinha. Não. Não tem, mas de todo jeito eu mostro para vocês lá nos slides, a gente tem. Não tem mesmo não. Deixa eu voltar para os slides. Tá, esse aqui é a matriz de resultados que a gente já viu. E essa aqui é uma outra visualização que é muito popular também para fazer análise de cartões. A gente chama de matrizes de distâncias percebidas. Então, só que essa é uma relação entre aquelas classes, né, aqueles conceitos ali, os cartões. Meio que nessa análise a gente descarta a existência daquelas categorias pré-definidas
e a gente quer ver a proximidade entre os cartões. Então, a gente quer ver quais cartões que, indiferente, né, daquela classe que eu sugeri, são sempre colocados juntos, dentro de uma mesma classe, né? E aí é só uma maneira diferente da gente conseguir visualizar aquilo. Então, nesse exemplo, né, a gente consegue ver que eles tinham, sei lá, efeitos de mudança climática na nossa cidade e aprenda mais sobre hábitos sustentáveis de vida, né? Os usuários colocaram esses cartões sempre dentro do mesmo grupo ali, né? Então, mesmo que, nesse caso, a gente já tinha classes pré-definidas, né? Mas existem outros, como eu disse, outros tipos de card sorting que a gente vai ter a possibilidade que o usuário crie novas classes, né? Ou, enfim, que se for um card sorting aberto, ele não vai ter nenhuma classe pré-definida, em que esse tipo de análise vai ser mais importante para a gente entender esses agrupamentos ali entre os cartões, né? Independente de ter ali uma estrutura pré-definida de classes, né? Então, o card sorting, ele vai permitir que a gente consiga ter essas ideias iniciais ali para a gente conseguir começar a fazer a prototipagem, então, do nosso sistema de organização de conhecimento, né? E aí, depois que a gente passa por todos aqueles estágios, né, para fazer, enfim, a expansão desse vocabulário e criar a primeira versão, o primeiro protótipo, aí a gente já está pronto para fazer, executar um tree testing, né? Então, o tree testing, ele também é um protocolo, né, de user experience, mas que a gente vai precisar de uma interface, de um protótipo um pouco mais bem definido para que a gente consiga fazer esse estudo, né? Então, o objetivo do tree testing, né, vai ser verificar quanto uma árvore, né, quanto uma taxonomia, né, como que os usuários executam determinadas tarefas que são basicamente localização de itens ali. No nosso caso, então, é como que esses usuários classificam, né, esses diferentes conceitos ali naquela taxonomia. Então, o tree testing, ele é baseado em hierarquias, né, então a gente não consegue incorporar relações que não sejam do tipo hierárquicas, né, isso pode ser uma limitação. Mas, enfim, a gente não tem o visual, e, como eu disse, nas ontologias, né, nos SOCs, não é o objetivo, o foco é na estrutura mesmo, e não no layout ali, em como esses artefatos são apresentados, né? E quando usar, nessa etapa, quando a gente já está bem perto, né, de publicar esse SOC, a gente faz essa validação das hierarquias para que a gente possa ainda corrigir erros, né, antes de lançar a primeira versão desse sistema de organização do conhecimento, mas, como eu disse, ao longo da existência, né, desse vocabulário, a gente pode executar o tree testing novamente, principalmente quando a gente vai fazer alguma mudança ali na classificação. E as tarefas, no caso do SOCs, né, quando a gente está trabalhando com interfaces, a gente tem com avaliação de interfaces, né, enfim, de softwares, a gente tem um pouco mais de diversidade no tipo de tarefas. No caso de SOCs, é basicamente onde que você clicaria para encontrar, enfim, determinado conceito, ou onde você colocaria, né, esse conceito dentro da estrutura hierárquica. Mas aí a gente vai ver que o ideal é que a gente conte uma história também, né, que essas tarefas elas sejam uma historinha curta, que simule ali um caso real de uso, né, para que o participante ele consiga, então, entender o que ele tem que fazer e mostrar qual seria o percurso que ele faria para, enfim, fazer a categorização daquele conceito. Nesse caso aqui, para a gente não é tão importante, né? Porque a gente já não tem mesmo essa interface gráfica, a gente só tem uma taxonomia com conceitos, né? Bom, e aí, quais são eu falei das métricas, né? E que essas técnicas, esses protocolos, eles podem combinar diferentes métricas. No caso do tree testing, a gente vai ter, dependendo da ferramenta que vai ser utilizada, a gente vai ter uma variedade de métricas que vão ser coletadas, né? Mas o mais comum é que a gente tenha taxa de sucesso, então, se o participante ele encontrou de fato, né, o destino correto que foi definido ali quando eu fiz a configuração do meu protótipo, caminho e profundidade, né, para a gente avaliar se existe ali algum braço, né, daquela taxonomia que está demasiadamente longo e os usuários os participantes simplesmente desistem, né, por causa disso. Tempo para conclusão, né? Eu não diria que esse é um fator essencial para a gente, quando a gente está fazendo esse tipo de estudo de usabilidade com SOCs. Vai depender também muito do tamanho, né, do protótipo que a gente define, mas em alguns casos, quando a gente tem tempos que são demasiado longos, a gente vai precisar
fazer um cálculo ali para remover os outliers, para que a gente não tenha um estudo um pouco enviesado, né? Mas, bom, pelo menos no estudo de caso que eu vou mostrar para vocês, o tempo para a conclusão, ele não foi um fator tão determinante para as análises, né? Apesar de que a gente tem essas métricas combinadas, né? Dentro de, são muito comuns dentro de UX, basicamente ela vai ser uma média de todas essas outras métricas, né? De sucesso, de directness, que é basicamente os desvios, né? Que os usuários tomam dentro da, enfim, nessa interação com o protótipo, e o tempo. Então, esse score aqui final, ele vai depender dessas 3 métricas, né? Mas a gente vai ver como que eles funcionam, qual que é o efeito disso na prática, né? Os backtracks aqui para a gente, eles são legais também para a gente ver quais são os percursos, né, que o usuário ele faz ali dentro da minha taxonomia. O primeiro clique, no caso desse estudo de caso que eu vou apresentar, a gente não considerou o primeiro clique porque a gente só estava avaliando o módulo da ontologia. Então, quando se abre ali o primeiro menu, né, tem poucas opções para que os usuários naveguem, mas em interfaces em que a gente tem uma série de, enfim, a gente tem um menu global mais amplo, né, com várias categorias, a taxa de primeiro clique ela é importante para a gente saber qual que é o raciocínio inicial do usuário, né, em relação àquela tarefa para começar a encontrar aquele produto, né. E a confiança do usuário na resposta, ela está diretamente ligada a essa taxa de directness, né. Então, se eu tenho uma taxa de directness muito alta e uma taxa de sucesso na conclusão da tarefa muito baixa, isso pode significar que o usuário está confiante de que ele está dando a resposta certa, né, apesar de que, enfim, ele está falhando, né, e isso pode ser um indicativo para a gente, pode ser um alerta vermelho de que tem alguma coisa errada com a nossa modelagem, né. E aí o pre-testing, a gente fez, de fato, né, um estudo que foi descrito nesse artigo, foi publicado recentemente, com uma ontologia de tipos de produtos agrícolas, né. Acho que tem muita gente que está aqui na chamada que participou desse estudo também, né? E a ideia era exatamente essa, né? A gente já tinha uma estrutura classificatória para esses tipos de produtos agrícolas, já estava pronta em fase final, né, de elaboração, baseada em vocabulários existentes, o agrotermos da Embrapa e o Agrovoc, e com várias classes novas, né, que foram inseridas ao longo da pesquisa, e a gente queria, então, validar essa estrutura classificatória com os especialistas, e aí a gente utilizou essa técnica, então, para que a gente conseguisse validar essa estrutura conceitual que a gente estava propondo e fazer enfim, detectar problemas ali de modelagem conceitual para que a gente conseguisse publicar, então, um modelo um pouco mais preciso, né? Bom, e aí comecei a falar com vocês sobre o conceito de usuário que a gente adota nesse contexto, né? Bom, existem diversos públicos, diversos tipos, diversos perfis de usuários que a gente considera no campo de UX, né? No caso do SOX, a gente vai sempre trabalhar com esse conceito nesses protocolos, né, com usuário especialista, porque a gente quer obter os insights, ver como que os modelos, como que os especialistas, né, de domínio constroem esses modelos conceituais. Então, esse é o objetivo do protocolo. Então, a gente chamou nesse artigo de usuário especialista, mas não é um termo comum na literatura de UX, né? O termo mais comum é esse de power users, né? Que eles chamam que são aqueles usuários que têm uma elevada afinidade ali com aquele tipo de sistema, com aquele tipo de interface, né? Aí eles são chamados de power users, mas no nosso caso, a gente está com o nosso power user, né, no contexto de sistemas de organização de conhecimento, são os especialistas de domínio que conhecem muito bem o domínio conceitual sobre o qual aquele SOC está sendo construído, né? E aí, no caso desse estudo, a gente ainda colocou um outro pré-requisito, né, para recrutamento desses usuários especialistas, que seria da experiência, né, com modelagem de ontologias ou de sistemas de organização de conhecimento. E aí isso acabou funilando um pouco mais a amostra que a gente, enfim, o público-alvo que a gente tinha ali para aquele artigo, né? E aí a gente acabou com 7 participantes nesse estudo. A literatura de UX fala que geralmente 5 participantes são suficientes, né, para qualquer estudo de usabilidade, mas aí vai ter, alguns autores vão falar que depende do caso, né, que estudos, né, que tem, o público-alvo é muito variado, só 5 participantes não seria suficiente, precisaria de um número maior.
mas nesse caso, como o nosso público-alvo ele é bem especializado, a gente considera que 5 usuários, 5 participantes, né, seria o suficiente para a gente conseguir obter esses insights para, enfim, fazer essas modificações na ontologia. E, de fato, a gente conseguiu diversos insights que permitiram que a gente fizesse essas melhorias antes de fazer a publicação da primeira versão dessa ontologia. Bom, então o objetivo foi fazer essa avaliação, né, diagnóstica dessa árvore de classes, dessa taxonomia que a gente tinha dentro da ontologia, com essas classes novas que foram adicionadas, mas também essas classes que a gente herdou, que a gente importou de outras ontologias. Nesse caso, a gente usou o tree testing, o TreeJack, que é uma plataforma do Optimal Workshop, que, enfim, na época eles ainda tinham uma versão gratuita que permitia, né, executar estudos de usabilidade razoáveis, mas agora isso não existe mais, mas tem diversas outras plataformas, como essa que eu mostrei para vocês hoje para o Cat Sorting, que também tem um tree testing, então a gente consegue executar, mesmo sem adquirir a versão paga, né, dessas ferramentas. O escopo foi um módulo de tipos de produtos agrícolas, né, da Agricultural Product Types Ontology. Então, a gente tem outros módulos lá para descrever organismos, por exemplo, que produzem, né, esses produtos que são descritos, mas a gente focou na classificação, na categorização de produtos, né? Então, foi um protótipo com mais ou menos ali umas 200 classes, né? E aí a gente teve 11 tarefas, né, que exigiam dos usuários percorrer diferentes cenários de navegação para localizar a superclasse mais adequada para aquela classe ou para um conjunto de classes, né, que, enfim, foram incorporados ali dentro daquela tarefa. Então, isso é comum também. Se a gente tem classes que elas estão debaixo de uma superclasse, ou pelo menos a gente espera, né, que elas estejam juntas, a gente pode combinar essas classes, né, esse grupo de classes dentro de uma mesma tarefa ali para que, enfim, para que os usuários executem e encontrem uma classe que seja compreensiva o suficiente para todas aquelas classes ali que fazem parte da tarefa, né? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Bom, e aí, para a questão de controle, né, quando a gente está fazendo essa definição do estudo de usabilidade, a gente corta as pontas da taxonomia ali, a gente não coloca os termos mais específicos, os termos que aparecem ali nas tarefas, né, porque senão a gente entrega a resposta para o usuário. Então, se eu perguntei para ele onde que ele colocaria o tomate dentro da taxonomia, se ele está navegando, se ele chega ali no final da taxonomia enquanto a palavra tomate, ele já sabe que o tomate está ali, ele selecionou aquela opção e acabou o estudo, né? Só que a gente não quer isso, né? A gente quer entender o raciocínio do usuário e o usuário só vai responder, só vai selecionar aquela classe pai, né, quando ele tiver certeza, quando ele estiver seguro de que aquela é, de fato, a classe pai para aquele conceito. Então, por isso que a gente não pode ter os conceitos que estão incluídos ali dentro da tarefa, né? Eles têm que ser retirados do protótipo para evitar esse viés, para que a gente consiga entender onde que os usuários têm dúvidas ali no momento de responder essas tarefas, né? Então, aqui, lá, como eu disse, né, no estudo de caso, a gente tem 11 cenários diferentes. Esse é um dos cenários, né, em que a gente pediu para os usuários classificarem, então, esses 3 produtos aqui, né, araucária, eucalipto e pinos, que são nomes comerciais, né, para 3 espécies, dentro dessa ontologia, dentro dessa taxonomia, né? E aí, na configuração lá desse protótipo, a gente definiu 2 caminhos corretos, que é o que a gente esperava. Enfim, isso vem de uma modelagem anterior, né, se não me engano, do Agrovoc, e a expectativa é que os usuários respondessem ali dentro de encaixassem, né, esses conceitos dentro de uma dessas categorias, né? Então, por isso que eles foram definidos esses 2 caminhos como caminhos corretos. Então, eles começam lá em Thing, né, como toda ontologia, a gente percorre todo esse percurso, né, com as subclasses até chegar em planta produtora de celulose e planta produtora de madeira. Então, nesse caso aqui é uma polihierarquia. Esses conceitos aqui, esses 3 conceitos, eles estão, né, dentro da ontologia, tanto aqui como subclasses de planta produtora de celulose, como de planta produtora de madeira. Então, esses eram os 2 caminhos que a gente tinha enxergado dentro da ontologia, e é onde, de fato, né, esses conceitos estavam classificados. Só que aí, quando a gente analisa aqui os dados, né, do estudo de usabilidade, a gente vê uma coisa engraçada, né? O score aqui, final, está super baixo, está como 2. Então, a gente vê que a taxa de sucesso foi super baixa também, né? Só 17% dos usuários acertaram ali essa resposta. E aí,
curiosamente, a gente vê que a taxa de directness, que é basicamente o usuário, ele percorre um caminho, né, sem retornar a classes anteriores, então isso indica que ele estava muito seguro da resposta que ele forneceu. Então, só com esses dados aqui, a gente fica um pouco na dúvida, né, por que a gente tem essa taxa de directness, que é um indicativo de que o usuário estava confiante, né, na resposta que ele deu, mas a gente tem uma taxa de sucesso tão baixa, né? E aí tem uma outra visualização de dados, que a gente utiliza bastante, que são as PyTrees, né? Que vão mostrar para a gente dados que só esses gráficos não conseguem mostrar, né? Então, aqui a gente consegue ver que o caminho que foi mais percorrido, né, pelos usuários e a resposta que foi mais frequentemente, enfim, dada para essa tarefa, né, foi essa categoria de produtos florestais, né? E aí, isso para a gente foi excelente, porque, de fato, na ontologia a gente não tinha enxergado, né, a categoria de produtos florestais como uma classe PI para esses três conceitos, né? E, de fato, é uma classe PI. E isso não estava ali dentro da estrutura classificatória que a gente tinha, né? Então, esse é um dos exemplos. Aqui a gente consegue ver que os dois caminhos corretos definidos foram foram, de fato, né, pouco utilizados. A gente já tinha visto lá no gráfico anterior que só 17% dos participantes selecionaram, né, uma dessas duas opções, e aqui a gente consegue ver, de fato, que a opção mais selecionada foi essa de produtos florestais, né? E mesmo aqui também, o caminho, as linhas verdes, elas permitem que a gente veja os caminhos corretos que foram percorridos, né? E a gente consegue ver também, olha só, os percursos de navegação. Então, até aqui, né, a gente vê que tem uma certa quantidade, uma quantidade razoável de usuários, menos que a metade ainda, né, de participantes que chegaram nessa classe que faz parte ali do percurso correto, né? Mas aí a gente vê aqui que tem um desvio, né? Então, só metade desses participantes que chegaram aqui foram para os caminhos que foram definidos como corretos, e aqui a gente vê que uma outra metade vai para esse outro caminho que não tinha sido previamente definido como correto e chega até produtos florestais. Então, o que isso mostrou para a gente? Bom, produtos florestais também é uma classe PI, né, desses conceitos que a gente, enfim, que foram abordados nessa tarefa. Então, depois disso, o que a gente fez? A gente fez o redesign dessas classes e a gente colocou produtos florestais, então, também como uma classe PI para araucária, eucalipto e pinos, porque, de fato, eles também são produtos florestais, né? Bom, e aí, além desse exemplo, né, a gente teve, enfim, alguns outros que a gente conseguiu ver de maneira muito clara, como nesse que eu mostrei para vocês, a necessidade de redesign da ontologia para contemplar, né, ou para ir, enfim, para fazer sentido conforme a visão dos especialistas sobre aquele domínio também. Então, a gente teve isso com o Whey também, a gente percebeu que existia uma confusão se o Whey era um produto processado ou um subproduto, né? Mas a gente viu que isso estava acontecendo porque dentro de produto processado a gente tem produtos lácteos, né? E aí muitos dos participantes estavam associando, colocando o Whey como uma subclasse de produto lácteo. Bom, é um produto, né, derivado do leite, mas como a gente tem uma estrutura para classificação de produtos que é baseada no nível de processamento, né, o Whey ele é um subproduto. Então, o que a gente fez para desambiguar isso, depois a gente adotou algumas relações do tipo Object Property, né, para relacionar o Whey com esses produtos lácteos também, e para indicar que ele deriva, né, do processamento, enfim, e da criação, né, de um produto processado. Então, a gente conseguiu, mesmo que o protótipo, né, ele só inclui essas relações hierárquicas, a gente consegue perceber que as relações associativas, elas podem entrar depois também no modelo para eliminar essas ambiguidades, né? A gente não consegue só com o tree testing avaliar essas relações não hierárquicas, né? Mas a gente consegue perceber a necessidade delas. E aí o ideal seria adotar outros protocolos no futuro para conseguir cobrir também essas relações não hierárquicas, né? O exemplo da araucária, do eucalipto e pinos, né, que a gente viu agora, e uma coisa super importante, né, na construção de ontologias, que é o mapeamento desses patterns, né, desses padrões. E a gente percebeu isso quando a gente, nas tarefas que eram relacionadas a polpas de frutas ou óleos, né, de castanhas. De fato, sempre que a gente tem uma castanha ou uma semente oleaginosa, a gente vai ter um produto, né,
do tipo óleo que está associado àquela semente, e aí a gente conseguiu ver isso a partir do estudo também de usabilidade, e aí a gente conseguiu implementar um padrão, né, automatizar esse padrão para que toda vez que a gente entra uma semente oleaginosa, a gente consegue derivar na ontologia um óleo também baseado nessa semente, e o mesmo com polpas de frutas, né? Então, a gente tinha uma lista enorme, né, com polpas de frutas, e a gente viu que quando os usuários foram solicitados, né, de fazer a classificação dessas polpas de frutas, eles colocavam dentro da categoria de frutas tropicais ou frutas de clima temperado, e aí com essa associação de deriva de, a gente consegue definir esse padrão para toda vez que a gente adiciona uma fruta, a gente consegue adicionar também o conceito representando a polpa daquela fruta, né? E aí a gente tem um exemplo aqui de como que isso ficaria em AL, né? Então, nesse caso da polpa de açaí, ela é uma subclasse de polpa de fruta e ela deriva de exatamente um açaí, né? Enfim. E aí, as boas práticas, né? Algumas recomendações que a gente faz no artigo, né? Para criar esses SOCs centrados no usuário, rótulos claros bem definidos, então a gente consegue ver isso ao longo dos estudos de usabilidade, mas a gente tem uma flexibilidade, né, nesses vocabulários de adotar sinônimos também, fazer gestão de sinônimos, então, por mais que um rótulo não seja preferido, a gente ainda tem essa alternativa de colocar esse rótulo ali como um sinônimo, coisa que quando a gente está trabalhando só com interface, muitas vezes a gente não tem essa possibilidade, né? A polihierarquia, então, quando elas fizerem sentido, apesar de muitos autores na literatura falarem que a polihierarquia ela acaba gerando muita confusão, né? Muitas vezes não tem como, dependendo da complexidade do domínio, ela vai ser quase que obrigatória, né? Definições mais relações associativas, não só hierárquicas, isso quando a taxonomia ela não for capaz, né, de expressar toda a semântica necessária para a compreensão do modelo, essas outras relações, né, elas vão ser fundamentais também. E a interação, né, a gente precisa, como eu disse, ter uma interação continuada e a gente precisa, de fato, promover melhorias baseadas nesses dados, né, que a gente coletou. Então, esses insights, eles vão ser valiosos para que a gente consiga medir, de fato, né, enfim, essas interações, ajustar e, quando necessário, medir de novo. Então, o processo ele é constante quando a gente, enfim, dependendo da natureza do projeto em que esse SOC ele faz parte, né. As limitações, falei com vocês, né, dessa questão de ser difícil a gente conseguir avaliar as relações não hierárquicas nesse tipo de estudo, e aí a gente pode testar outros, né, protocolos de UX, mas que são mais difíceis de quantificar, né, então as entrevistas, os protocolos de Think Aloud, você basicamente observa o participante interagindo ali com o vocabulário, né, e aí você consegue tomar nota sobre isso, mas são protocolos um pouco mais difíceis de tabular e de quantificar, né? Esses protocolos card sorting e o tree testing, a gente consegue ter aquelas visualizações de dados ali no final que são rápidas, né, de serem geradas, e a gente consegue tabular isso de maneira mais fácil e também tomar ações um pouco mais rápidas, né? Mas, de fato, existe essa limitação. Bom, esse protocolo que a gente adotou no artigo, né, ele foi uma adaptação do protocolo que é descrito no Measuring the User Experience, né, do Tullis and Albert, que esse ano eles vão lançar a 4ª edição, né, e eu tive a honra de ser convidado para escrever ali um mini estudo de caso nessa 4ª edição do livro, né, e então eles têm uma infinidade de outros protocolos, é um livro muito didático, né, e a gente fala que se o Norman é o pai de User Experience, o Tullis e Albert são os pais do User Experience mensurável, né? Porque, de fato, eles fizeram um trabalho de referência para consolidar todas essas métricas, né, que a gente pode utilizar para User Experience. Bom, pessoal, é isso. Eu vou passar a palavra para a Débora, e se vocês tiverem perguntas, eu vou parar de compartilhar a tela, que aí a gente pode conversar. E muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Felipe. Excelente. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas eu gostaria de pedir a todos que possam ficar mais um pouquinho para a gente poder ter esse espaço de perguntas e respostas. Paulo Totes pediu seu contato, você colocou aí no finalzinho do slide, não sei se deu tempo dele anotar.
puder colocar Vou no colocar aqui no chat por favor. também. E aí, Felipe, se você autorizar, a gente também disponibiliza seus slides lá no site da rede do Operário. A gente vai disponibilizar uma joia. gravação. Einstein, eu vi que você colocou 2 perguntas. Você prefere falar? Ou você quer que eu leia? Não, pode ler. Então, ele perguntou, primeiro ele encontrar pessoas para realizar esses testes, né? E depois perguntou do mapa do calor. Não sei se você está vendo no chat também. Tá no chat? É. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui no caso, o Felipe comentou depois que eles pegaram especialistas focados na área, né? Mas quando a gente tem um público maior, uma parte difícil é você criar os personas, que são, né, as características de cada um, e você conseguir mapear, e mesmo nesses 5 a 10 usuários, você tem que conseguir dimensionar eles com várias experiências, né? Senão você fica centrado muito na visão de uma instituição ou de um grupo específico. Uhum. Esse é um problema mesmo, né? Quando a gente tem esses vocabulários que são mais generalistas, o ideal é você conseguir captar um público, né? Uma amostra muito maior, porque aí você consegue, de fato, ter essas diferentes visões, né? De diferentes públicos, diferentes usuários, né? Com diferentes características demográficas também. No caso dos vocabulários que são muito especializados, né? Nesse caso, é uma ontologia que foi desenvolvida para o mercado brasileiro, né? De commodities, e que já tinha como base essas outras ontologias, né, já existentes. A gente teve dentro da amostra, né, pessoas especialistas que já trabalham com essas ontologias existentes, mas a gente teve muitos participantes ali que, bom, não posso falar muitos, né, mas pelo menos um pouco mais da metade de outras instituições, né, que não estão diretamente relacionadas com o agrovoc nem com agrotermos, né. Então, mas essa diversidade da amostra ela é super importante. E aí, um dos maiores problemas desses estudos de usabilidade é exatamente captar participantes, né? Então, nesse caso, o estudo ele é mais simples porque, vocês viram, é basicamente um link que a gente envia, né? No caso do cart sorting, mais simples ainda, mas o tree testing é a mesma coisa, é só um link, e aí você tem uma interface ali, um protótipo interativo, tem um grupo de questões, o ideal é que não tenha muitas tarefas, né? A gente pode colocar questões abertas também para que os usuários forneçam, né? Enfim, façam comentários sobre cada uma das tarefas, mas o ideal é que não seja um estudo muito longo para que o usuário, enfim, complete, né, o estudo. Esse é o objetivo. Mas, de fato, a diversidade amostral ela vai ser super importante para esses estudos. Fiquem à vontade para levantar a mão para fazer perguntas ou colocar no chat também. Acho que você perguntou sobre o mapa de calor da tela, né? Você fala aquele mapa de calor que a gente faz no eye tracking, Einstein? Isso, não lembrei o nome em inglês do eye tracking. O eye tracking a gente não usou, é uma técnica também que eu estou curioso para usar nesse contexto. O eye tracking ele permite que a gente veja para onde que o usuário, né, tá concentrando mais atenção. Mas nesse caso a gente não usou o eye tracking, porque esse protocolo ele não usa câmera, né? É só a interação mesmo, só onde que o usuário clica, mas tem protocolos mais sofisticados que utilizam câmera, né? E aí se consegue ver. Mas nesse caso, como a gente não tem uma interface elaborada, né? Os SOCs, eles têm só aquela estrutura categorial ali, acaba que para a gente o eye tracking, eu não sei, talvez se a gente tivesse as relações associativas, né? Talvez fosse interessante, porque a gente consegue ver, sei lá, o usuário durante a navegação ali na ontologia, já publicado ali em algum site, né, a gente consegue ver onde que foi a maior concentração de atenção dos participantes, né? Aí pode ser que dê certo. Mas nesse caso, com esse protótipo que a gente tinha, não daria certo por isso, né? Porque foi só ali aquela estrutura taxonômica mesmo, da ontologia, sem as relações associativas.
Muito bem. O que eu perguntaria, Felipe, o que você falou bastante de ter um objetivo, né? Pensando em trabalhos futuros, voltado à usabilidade de ontologia mesmo, o que você sugeriria de fazer diferente do que foi feito no estudo que você apresentou? Nossa, Débora, eu acho que se fosse um outro projeto, né, que a gente estivesse começando do zero, eu acho que inserir o cart sorting ali, eu acho que aquele exemplo do caso de pastagens lá da Patrícia, né, quando você tem ali os especialistas reunidos, né, eu acho que pode ser uma coisa interessante, fica mais fácil até de você enxergar as opiniões, né, de maneira um pouco menos biased, porque você pede que cada um responda, né? Enfim, execute aquelas tarefas de maneira individual, e aí você consegue mensurar isso depois, né? Porque eu acho que as discussões para a construção desses vocabulários, elas são sempre muito ricas, mas uma das dificuldades que a gente tem depois dessas discussões é exatamente de mensurar isso, né? Então, eu acho que se a gente estivesse fazendo esse projeto de novo, a gente começaria com cart sorting, né? E não partindo de uma estrutura pré-existente, a gente já adotou o AgroVoc desde o início, né? E o Agrotermos. Eu acho que, nesse caso, eu faria isso um pouco mais independente, né? A gente começaria com, enfim, conversando com os especialistas ali, a gente poderia fazer uma estrutura classificatória a partir dessa interação, e aí depois ver como que ela poderia ser, enfim, interoperável com vocabulários existentes, né? Mas, de fato, não sei também qual que seria o resultado disso, né? Ótimo. A gente tem aqui alguns participantes que estão envolvidos aí com esse trabalho com pastagens e acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais essa ideia. Eu acho que para aquele caso lá dá para a gente fazer umas coisas legais, viu? Antes de ir para a etapa enfim, publicar ontologia, né? A gente pode pensar em fazer um desses estudos para ver, mandar para os especialistas, porque quando existe muita dificuldade, né, em definir essa estrutura classificatória, esse estudo ele pode ajudar com isso, né? Porque aí você tem, enfim, um argumento baseado em números, né? Então, sei lá, 70% dos especialistas adotam esse tipo de categorização. Então, por mais que tenha, enfim, um especialista ou outro que vê isso de maneira diferente, a gente tem que tomar decisões, né? Sempre que a gente está construindo SOCs, a gente precisa tomar decisões. Então, tomar as decisões baseadas em números é sempre bom, né? É sempre defensável. Fica de olho. Pessoal, alguma outra pergunta, comentário? Eu sei que a gente já estourou bastante tempo, mas valeu a pena. Então, bom, Benildes, muito bem-vinda. Pode falar. A gente não está te ouvindo, viu, Benildes? Não sei se você está falando. Seu microfone está fechado. Não estamos ouvindo. Que pena. Quer tentar colocar no chat? Vamos lá, B. Talvez pensar em uma estratégia híbrida. Enquanto a Benildes tenta lá, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Durante esses testes aí, a gente consegue conscientizar ou, sei lá, não seria pré-treinar,
Mas quando a gente olha para as palavras-chave que os autores colocam nos artigos, e você vê que eles não procuram num vocabulário controlado esses termos de colocar, ou colocam um termo que está mais em voga ali da pesquisa dele, muitos termos que às vezes não refletem, ou está muito aberto na pesquisa, né? A pessoa vai lá e trabalha com, né, sei lá, coloca água, coloca termo muito amplo, e aí ele não, né? Talvez quando a gente está pensando nesse sistema de SOC, seria numa estrutura hierarquizada, teria que ser uma pessoa que está realmente inserida e que se utiliza no dia a dia dessas ferramentas, né? Ou qual que seria a solução para tirar esses vieses? Pois é, Einstein, isso é uma coisa que é um problema com esses estudos, porque, de fato, acho que nos estudos de usabilidade em geral, com aplicativos, você não tem tanta profundidade nos menus, né? Mas ontologias, tesados, você tem uma profundidade muito grande ali na estrutura classificatória. E aí, de fato, eu acho que isso pode ser um dificultador. Nesse protocolo, o que a gente faz, geralmente a gente coloca algumas instruções ali antes do participante partir diretamente para as tarefas, né? Explicando primeiro o que é essa estrutura classificatória, né? O que é classe, subclasse. Então, a gente tem ali naquela descrição o que é esperado, o que ele vai fazer, toda a terminologia que a gente usa, a gente tenta padronizar, mas precisa não ter tarefas que repetem sempre as mesmas palavras, né? A gente tenta diversificar, mas aí na introdução do questionário a gente coloca ali, a gente tem umas perguntas, né, antes de partir diretamente para a interação com o protótipo, em que a gente faz esse pré-treinamento dos participantes, explicando como que essas estruturas funcionam, o que são esses vocabulários, mas a gente percebeu também que, bom, muitos pulam essa etapa inicial, né? Então, a gente precisaria de uma outra estratégia para, de fato, educar, né, esse público-alvo no uso dessas ferramentas. Então, por mais que a gente explique ali, a gente viu que em alguns momentos parece que não ficou claro o que seria essa tarefa de categorização, né, de o que é classe, subclasse, mas enfim, mas seria necessário mesmo fazer esse estudo, essa educação, né, desses participantes, mas como aí já é uma coisa que eu acho complexa, né? Eu acho que aqui na União Europeia isso tem avançado muito porque existe agora a interoperabilidade semântica, virou um dos motes aqui, né? Então, as propostas que saíram agora, os novos atos também regulatórios, né? O Data Governance Act, o Data Act, mesmo de inteligência artificial, eles já incluem a interoperabilidade semântica, já mencionam vários vocabulários, né? E aí a gente tem percebido que, bom, as pessoas agora têm conhecido esses vocabulários porque existe uma obrigatoriedade ali, né? Existe um embasamento legal. E aí, nos projetos, o pessoal tem procurado a gente que trabalha com a semântica exatamente para ver como desenvolver ferramentas que sejam escaláveis, né? Porque um dos problemas é esse pessoal ter um volume muito grande ali de registros e você não consegue fazer isso manualmente, né? Mas, enfim, eu acho que é uma questão de enxergar num nível mais alto, né? A necessidade e a prioridade desses vocabulários controlados. E aí, a partir desse entendimento no nível mais alto, bom, se você começa a ser obrigado, né, a utilizar esses vocabulários, você vai ter que pesquisar e entender, né? Então, acho que é mais uma questão de como que isso está, de fato, inserido ali na cultura acadêmica de cada região, né? Eu acho que a B conseguiu ativar o microfone, né? Escrever. Conseguiu? Acho que não. Conseguiu, beleza? No chat. Então, ela colocou que é uma provocação pensar numa estratégia híbrida, porque nem sempre os especialistas têm paciência de classificar. Pensar profundamente numa representação que faz sentido, partir do zero, um esforço intelectual muito grande para que o especialista queira investir o seu tempo. Então, talvez usar uma estratégia híbrida e deixar para usar a estratégia de partir do zero para as partes que houve maior problema. Enfim, é mais ou menos isso, escrevendo não é fácil. Eu super concordo, Bê. De fato, a gente faz esse estudo por módulos, né? De fato ficou estranho isso que eu falei de começar do zero, né?
mas o ideal é que a gente consiga sempre pegar ali uma porção pequenininha ali do vocabulário e trabalhar com ela, né? E, de fato, quando a gente vai fazer esses estudos de usabilidade, o foco é entender onde que está o problema, né? No caso do SOC seria onde tem essa maior diversidade de opiniões sobre a classificação e tentar focar ali naquele aspecto, né? Eu concordo com você. Começar do zero é sempre um trabalho gigantesco, né? Então, partir de uma estrutura classificatória existente e depois, enfim, aplicar esses protocolos no que não está funcionando direito, né? Ela respondeu isso mesmo. Bom, pessoal, acho que a gente já se estendeu bastante do que tinha previsto inicialmente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Felipe, muito obrigada. Enriquece bastante aqui nosso trabalho colaborativo e voluntário da Rede Golferado. Essas suas apresentações, é um prazer tê-lo conosco. E, pessoal, a gente vai disponibilizar a gravação e os slides. Eu que agradeço, Débora, sempre um prazer participar dos encontros da rede. E é isso, seguimos em frente com as nossas colaborações. Abraços.